Pois bem, então Lexa e MC Guimê são essas duas pessoas aqui, aparentemente são muito famosas e conhecidas, que bom para elas, né, com uma boa carreira artística e coisa e tal. E aí o que aconteceu, né? Em determinado momento, o MC Guimê, em 2015, 2 antes do casamento deles, ele comprou um imóvel. Só que essa compra do imóvel teve um monte de problema judicial envolvido, acabou gerando uma dívida enorme, essa compra do imóvel, e depois eles casaram em comunhão universal de bens, né? Para quem não sabe, quando você casa hoje em dia, você casa por definição, por padrão, se você não assina nenhum acordo antes, você casa em comunhão parcial de bens, né? Ou seja, o que era seu antes do casamento é só seu, e herança que você receber é tudo só seu, mas o que você adquirir durante o casamento é dividido entre os dois, né, durante o casamento. Quando você tem a separação, você tem que fazer a divisão de bens do que foi adquirido durante o casamento, mas o que era seu já antes do casamento não importa, né? Só que eles casaram em comunhão universal de bens, ou seja, a comunhão universal de bens era o regime que era o mais comum aqui no Brasil antes de 1970. Antes de 1970, quando você casava no Brasil, era comunhão universal de bens. Quer dizer que, meu amigo, casou, passa a ser tudo dos dois. Mesmo que você recebeu antes, mesmo que você recebe de herança, tudo é dividido, e aí, se houver uma separação, você tem que dividir a coisa toda, né, o patrimônio inteiro. É o caso deles. Eles, por algum motivo, decidiram, né? Que boa ideia, vamos fazer uma ideia bacana, vamos casar em comunhão universal de bens, né? Pois é, né? E resolveram fazer isso. Enfim, eles são adultos, têm o direito de decidir o que é melhor para eles, decidiram por isso, não tem nada de errado, né? O problema é esse, no mundo em que contratos valem, você tem que prestar atenção no que você está assinando. E uma coisa que talvez as pessoas não se toquem é que patrimônio, sabe que a palavra patrimônio é justamente o conjunto de ativos e passivos que você tem, tá? Então são todos os bens que você tem, mas também todas as dívidas que você tem. Isso é o seu patrimônio. Então, da mesma forma, quando você casa com separação parcial de bens, que é o padrão, né, os bens adquiridos durante o casamento, eles vão ser partilhados no final, mas as dívidas também, tá? As dívidas que forem contraídas durante o matrimônio também fazem parte do patrimônio do casal. Né? É o patrimônio negativo, você tem dívida, né? Isso também tem que ser dividido entre os dois. As dívidas feitas durante o casamento, né? As dívidas antes do casamento, cada um faz a sua. Só que como eles casaram com união universal de bens, mesmo as dívidas feitas antes do casamento também se comunicam, também são dos dois lados, né? E é isso que aconteceu. Então esse imbróglio dessa casa já havia muito tempo, os dois se separaram, e daí agora ela está sendo cobrada pelos proprietários da casa, pela dívida que ele teria feito com ele. Olha só, tem uma descrição aqui de como é que é o problema. O que aconteceu? Em 2015, antes de se casar com Alexa, o MC Guimê comprou uma mansão. Então é uma mansão, é um negócio que tem um valor alto, mas não teria pago todas as parcelas. O cantor afirmou que decidiu comprar o imóvel e, sem se atentar aos detalhes da negociação, assinou um contrato muito ruim. Olha só, é o que eu falo sempre para vocês, tá? Todos esses casos judiciais que aparecem nos jornais, a coisa toda é muito mais complexa do que aparece no jornal. Isso aqui é uma simplificação absurda. Eu tenho certeza que tem um monte de explicação lá no processo, um monte de dado, um monte de documento para explicar o que ele considera um contrato muito ruim. Mas eu vou te falar um negócio. A mim, que sou um libertário contratualista, que acho que o valor do contrato tem que ser uma coisa muito importante, pacta sunt servanda, o contrato faz lei entre as partes. Isso aqui para mim dá assim, não, um contrato, meu amigo, você assinou um contrato muito ruim, só lamento, você vai ter que cumprir o contrato muito ruim que você assinou, né? Então, assim, se você está com dúvida na hora de assinar um contrato, né, chama alguém, contrata um especialista, contrata um advogado, para revisar o seu contrato, para ver se está tudo certinho, se não tem nenhum problema ali, porque dizer depois, ah não, o contrato é muito ruim, então não vou pagar mais. Não, isso é um absurdo. Não tem lógica isso daí. Você assinou um contrato, você se comprometeu com o que está ali naquele contrato, tem que obedecer ao contrato. Ah, mas era um contrato muito ruim. Mas você assinou ele porque você quis. Então, a minha visão é essa. Mas, de novo, ressalto que eu não sei todos os detalhes do caso. Pode ser que tenha um monte de coisa aqui que eu não estou sabendo e de repente realmente, né, enganaram o cara, fizeram uma fraude com o cara, né? Agora,
Aí eles contam uma outra história. Inicialmente, de acordo com os cantores, foram realizados pagamentos a um suposto proprietário da casa. No entanto, um novo proprietário teria surgido, provado ser o verdadeiro dono da mansão, e o casal passou a fazer o pagamento a ele. Então repara que já tem duas desculpas pelo problema. Uma desculpa é o contrato muito ruim. A outra desculpa é, não mudou o cara que a gente pagava. De novo, eu não sei, não tenho detalhes sobre o caso aqui, mas está estranha essa história aqui, né? Esse tipo de situação em que tem um proprietário, e depois tem briga entre os proprietários, né, que venderam a casa e coisa e tal, isso é muito fácil de resolver, gente. Você entra na justiça e você passa a pagar em subjúdice. Você abre uma conta subjúdice, faz os pagamentos todos lá nessa conta subjúdice, e aí depois a justiça vai decidir, era do proprietário A, era do proprietário B, quem que era o proprietário anterior, não é problema seu, você paga lá para aquela conta. Então esse papo de que, não, eu pagava para fulano, aí passei a pagar para Beltrano, esse pessoal não estava bem assessorado. Era só ter entrado com uma ação na justiça, fazer todos os pagamentos subjúdice, né, paga na justiça, lá, ó, o contrato tá aqui, eu tinha que pagar isso daqui, eu pago aqui na justiça, depois os dois lá, quem é o dono da casa, quem não é o dono da casa, os dois lá que se viram e decidam quem é que vai receber esse dinheiro junto com a justiça, né? Bom, os antigos donos entraram na justiça e em novembro de 2022 a justiça foi favorável aos proprietários. Aí não está claro qual deles, né? Se o primeiro ou se o segundo proprietário. E também não está claro se foi porque eles pagaram para o proprietário errado e aí tiveram que pagar de novo. Quem paga mal paga duas vezes, né? Vocês sabem, nesse esquema é muito importante esse tipo de coisa. E agora, ou se eles pararam de pagar porque o contrato era ruim. Repara como é que está nebulosa a situação aqui. Eu tenho certeza que lá no processo está tudo muito mais bem explicado, essas coisas todas, mas no final das contas é o que a gente tem para trabalhar aqui. Então eu já alerto para vocês isso. Primeira coisa, lembrem-se, patrimônio é tudo, o positivo e o negativo também. São os bens, mas são as dívidas também, né? Isso se comunica. E assinar contrato ruim, contrato ruim eu só lamento. Se o contrato é ruim, não assine ele, né? Se você assinou é porque você aceitou aquele contrato, então ele não é ruim. Não existe nada caro se o preço foi combinado. Se você aceitou aquilo ali de livre e espontânea vontade, assinou o contrato, é que você estava de acordo com esse contrato, né? Enfim, na época, a dívida da posse do imóvel até a desocupação que aconteceu em 2021 já estava em 2,7 milhões. Então, o que a gente está sabendo, né? Parece que eles desocuparam o imóvel, ou seja, eles desistiram do imóvel. Deu confusão, eles desistiram do imóvel. Mas aí era a dívida da posse do imóvel, ou seja, eles aceitaram pagar um valor pelo tempo que eles ficaram no imóvel. De novo, tá estranha essa história aqui, né? Enfim, em 2023, a pessoa que era proprietária da casa teve a reintegração da posse concedida em seu nome, desde então faz uso da mesma e passou a pôr as contas deixadas para trás em ordem. Teria conta também de IPTU atrasado, conta de água, luz e não sei o que lá. Também né, seria coisas, dívidas dele, né? E aí, em 2023, Alexa anunciou o fim do seu relacionamento com o Guimê, após o cantor passar a mão numa participante mexicana durante o Big Brother Brasil 23. Caralho, bicho, esse pessoal, eu vou te falar uma coisa. Ô mulher, deixa o cara passar a mão na bunda da mulher lá, pô. É um programa de Big Brother, é pra causar confusão mesmo, pô. Que eu vou te falar uma coisa, né? Mas enfim. No mesmo mês, a Justiça de São Paulo autorizou o bloqueio dos rendimentos da cantora. Ou seja, a cantora se separou do cara, não tem mais nada a ver com ele. A casa, ela nunca comprou a casa, não foi ela que comprou a casa, ela não teve nada a ver com essa história, foi o cara que comprou a casa. E, no entanto, ela tá tendo que pagar agora a dívida que o cara arrumou com esse contrato ruim dele, com essa compra mal feita dele, né? Sim, o casal reatou, mas se separou, mas se separou definitivamente em setembro de 2023. E no mesmo mês a justiça determinou que a cantora respondesse pelas dívidas do MC Guimê. Eles casaram com comunhão universal de bens, né? E aí, isso é outra coisa. Em determinado momento aqui da matéria, eu não sei aonde, ela fala assim, poxa, mas só eu que tenho que pagar e ele não tem que pagar não, e coisa e tal. Pois é, quando tem dívida de mais de uma pessoa, é dívida solidária. Sabe o que acontece nesse caso? O credor pode cobrar de qualquer um, meu amigo. Não tem essa, não. O credor pode escolher. Tem 50 pessoas assinaram ali que são devedores, né? O credor, ele pode pegar, eu quero aquele cara ali. Ele vai escolher, evidentemente, quem tem dinheiro para pagar, né? Evidentemente é isso que o credor faz. Ele corre atrás da pessoa que tem dinheiro para pagar. Então tome muito cuidado com esse negócio de dívida solidária, né? De você fazer isso daí, porque o MC Guimê foi o que fez a merda, né? Tá mais do que claro, pelo que tá escrito aqui, foi ele que fez o problema, que criou a dívida, mas
o credor deve ter olhado e falado, não, ela tá mais fácil de cobrar dela porque, sei lá, ela tá mais propensa a pagar, ou ela tem mais dinheiro que o cara, não sei qual é a situação, então vamos em cima dela, né? E ela tem que pagar tudo mesmo. É exatamente isso, tem que pagar tudo. Não tem esse negócio de, ah, mas a gente tem que dividir a dívida dos dois. Não, amigo, dívida solidária, eu cobro de quem eu quiser. Você tem que pagar integralmente a dívida, né? E é por isso também que esse caso aqui não repercute em outras situações em que o marido e a mulher também têm dívida e tem a separação e só o marido é cobrado, pelo mesmo motivo. O credor pode escolher de quem que ele vai cobrar. Então ele vai cobrar 100% da pessoa que tem mais dinheiro, evidentemente, né? Não vai cobrar de quem... Meu amigo, cobrar dívida de quem não tem dinheiro é uma merda, você não ganha nada com isso, né? A pessoa não tem dinheiro, vai cobrar o quê? Vai passar raiva, né? Então essa é a situação. Tomem cuidado, mulheres, casar com comunhão total de bens, comunhão universal de bens, nem sempre é uma boa ideia, hein? Ainda mais se você vai casar com um MC maluco qualquer, um monte de dívida e coisa e tal, né? Tem que tomar cuidado com isso. E outra coisa, cuidado na hora de assinar contrato. Assinar contrato, você está assinando, o contrato é contrato, né? Faz lei entre as partes, né? Infelizmente, é isso daí mesmo, não tem nada de errado aqui não, ela vai ter que pagar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.